Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Mais um tempo de meditação na palavra e dando continuidade hoje, João capítulo 15, a mensagem de Cristo aos seus discípulos aqui na terra. E continuamos hoje, João 15, vendo o que o Senhor falou a eles, que tem tudo a ver para nós, essa mensagem para nós também. Então, João 15, vamos direto a partir do verso 9 hoje. A primeira parte de João 15 está na ministração anterior. Quem não assistiu, é só assistir a ministração anterior. E hoje, João capítulo 15, a partir do 9. Vamos ver o que o Senhor fala com a gente aqui nesse capítulo, a partir do versículo 9. A partir do verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Queridos, os versículos anteriores, Jesus falou coisas muito relevantes para nós, para os discípulos e para todos nós. E quando chega no 9, ele fala: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A gente começa hoje essa meditação no versículo 9, Jesus dizendo que é para nós permanecer no seu amor. É para nós, igreja, cristão, seguidores, discípulos de Jesus, permanecer no seu amor. Não é no amor humano, não é no amor natural, é no amor de Deus, é no amor de Jesus. E aí ele diz: assim como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Assim como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. É o mesmo amor que Deus amou o Filho, é o mesmo amor que o Filho nos amou, que somos chamados para permanecer. É o amor de Cristo. Queridos, e será que nós conhecemos o amor de Cristo? Será que nós sabemos o que é o amor de Cristo? Permanecei no meu amor. E ele fala: é o mesmo amor que o Pai me amou, é o mesmo que eu amei vocês, e é esse amor que eu estou pedindo: permanecei no meu amor. Ele continua nos versículos seguintes falando desse amor. Primeiro ele diz que, no versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ele começa a falar agora um pouco sobre esse amor, e ele fala que esse amor dele, o amor de Jesus, que é o amor de Deus, só é possível ter, só é possível possuir, só é possível se apropriar do amor de Deus se guardarmos a sua palavra. Está aí no 10. Se guardardes os meus mandamentos, a minha palavra, vocês vão permanecer do meu amor. Assim, ou seja, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Meus irmãos, não há cristianismo sem obediência à palavra de Deus. Isso tem que ficar bem claro para nós que estamos aqui diante da Bíblia, diante da palavra. Não há cristianismo, não há novo nascimento, não há filho de Deus sem palavra de Deus. Não há. E não há como viver o amor de Deus, o amor de Cristo, não há como permanecer, conhecer, viver e permanecer nesse amor se não conhecemos sua palavra e se não guardamos sua palavra. Ele está dizendo aí sobre esse amor que ele está mandando permanecer. Se vocês guardarem a minha palavra, vocês vão permanecer no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos, ou seja, os ensinos do Pai, e permaneço no amor do Pai. Queridos, o próprio Jesus obedecia os mandamentos do Pai. O próprio Filho obedecia e obedece ao Pai, que é o nosso irmão mais velho. E nós, como irmãos mais novos, queremos viver de qualquer jeito, sem levar a sério a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem estudar a palavra de Deus. Um exemplo clássico é isso aqui. Nós
Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, às vezes a gente está em 10, 15, 20, mas se a gente juntar todo o pessoal do grupo, dá 40, 50. Os que assistem às lives depois, já dá um grupo muito maior. Eles assistem, mas muitos poderiam estar aqui participando com a gente, para depois poder comentar, para depois crescer mais ainda, porque depois que a gente termina essa meditação, os que estão aqui, a gente compartilha uns com os outros, mas muitos só vão ouvir a gravação, porque não participam aqui. E cada um tem um motivo, algum tipo de problema, mas na maioria das vezes nós temos desculpa para não nos esforçarmos e estudar a palavra de Deus juntos, como estamos aqui. Então, o Senhor está dizendo, permaneça no meu amor. E o meu amor é o mesmo do Pai, assim como o Pai me amou, eu amei vocês. Permaneça nesse amor. E para permanecer nesse amor, e para ter esse amor, e para possuir esse amor, vocês têm que guardar os meus mandamentos. Vocês têm que guardar a minha palavra, assim como eu tenho guardado os mandamentos do Pai, assim como eu tenho obedecido, guardado, praticado a palavra do meu Pai. E aí, e permaneço no seu amor. Então, queridos, o amor de Deus, ele pressupõe, ele exige conhecimento de Deus. Não tem como conhecer Deus sem conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação de quem Deus é. Do Gênesis ao Apocalipse, é Deus revelando quem Ele é, o que Ele criou, como é que Ele fez tudo, como é que continuou o mundo depois que Deus criou até hoje, e o propósito, o passado, o presente e o futuro. É a revelação de Deus sobre tudo, sobre Ele, sobre nós, sobre o planeta, sobre Satanás, sobre os demônios, sobre o pecado, sobre tudo, sobre céu, sobre inferno, sobre vida eterna. É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a gente vai conhecer Deus e a gente vai amá-lo mais, vamos receber o seu amor. Mas quando a gente se preocupa em conhecer sua palavra, em conhecê-lo e guardar sua palavra. Mas a pergunta é, a igreja de hoje conhece a palavra de Deus? A igreja cristã de hoje pratica a palavra de Deus? E depois a gente fica gritando aí, eu amo a Cristo. Depois ficamos aí discutindo que quem é que ama mais, quem é que é mais importante. E olha os fundamentos aqui do cristianismo. Olha as bases do cristianismo. Isso aqui foi as bases que Jesus passou para os discípulos, antes deles começarem a igreja. Essas são as bases do cristianismo. E nós queremos ser igreja, nós queremos ser cristão de qualquer jeito. Por isso está a derrocada que está aí, a igreja no Brasil, a nação brasileira, caminhando cada vez para um buraco que a gente não sabe onde é o fundo. E por que isso? Negligência espiritual da igreja, porque se o mundo está em trevas, é porque também a igreja tem sido negligente, porque a igreja também está em trevas. Porque se a igreja tivesse cheia de luz, o Brasil estaria cheio de luz. É preciso refletir sobre isso. E aí no versículo 11, ele diz, tenho-vos dito tudo isso para que o meu gozo, a minha alegria, permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E a vossa alegria seja completa. E aí ele vai continuar falando do seu amor. Ninguém tem maior amor do que este. Este quem? Do que ele, do que Jesus, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, Jesus deixa o trono. Deus nos ama de tal maneira que manda o Filho vir aqui, deixar o trono, vir aqui, dar sua vida, passar tudo o que passou, sofrer tudo o que sofreu, por amor a nós. Esse é o amor dele, esse é o amor do Pai, esse é o amor que a igreja é chamada para viver. É o amor que, se for possível, dá a vida pelos outros. Mas o amor dos cristãos de hoje é o amor que só pensamos em nós. Só pensamos no nosso grupo. Está aí as brigas, está aí as divisões, está aí a vergonhosa divisão do cristianismo. Cada um puxando sardinha para o seu prato. Meus queridos, olha o que ele está dizendo aqui. Amem com o mesmo amor que eu vos amei. Permaneçam no meu amor. E o amor dele, ele está dizendo, ninguém tem maior amor do que eu, de dar a minha vida por vocês, pelos meus amigos. Ele deu sua vida por nós. Esse é o amor que o cristianismo é chamado a viver. É o amor de dar a vida pelo outro.
de se preocupar pelo outro, de ajudar o outro, de ensinar o outro, de ser verdadeiro com o outro, de quando for preciso corrigir o outro. Jesus corrigiu, Jesus exortou, Jesus deu bronca, Jesus deu cintada em gente na igreja. Jesus foi duro com os fariseus, chamou de raça de cobra, raça de víbora, mostrou a verdade. Tanto é que foi morto. Jesus se posicionou tanto do lado de Deus, do lado da verdade, do lado do evangelho, do lado de Deus, que não foi compreendido e foi morto. E é esse evangelho que nós estamos sendo chamados. Não é o evangelho que está por aí, não, de agradar o mundo, de agradar as pessoas. Não, nós vamos ver daqui a pouco que evangelho é esse. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Irmãos, amigo de Jesus, irmão de Jesus, filho de Deus, é quem obedece à palavra de Deus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, é quem faz o que ele manda, é quem obedece à palavra dele, assim como ele obedece à palavra do Pai. Eu repito, não existe cristianismo sem obediência à palavra de Deus. E cadê a palavra? Cadê as escolas dominicais? Cadê os cultos de ensino das igrejas? Cadê o ensino da Bíblia nas casas? Quanto tempo gastamos em nossas casas de leitura da Bíblia, de meditação, de ensino para a família? Que cristianismo estamos vivendo e queremos ir para o céu? E queremos chegar ao céu desse jeito, queridos? Queremos chegar ao céu com essa tamanha negligência. Versículo 15, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz para o seu senhor. Tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu revelei para vocês. Tudo que eu ouvi de Deus, eu trouxe para vocês. Por isso eu tenho chamado vocês de amigo. O amigo compartilha a vida. A gente só compartilha a nossa vida, os nossos segredos, os nossos projetos, os nossos propósitos, o que nós estamos pretendendo, os nossos planos. A gente só compartilha com quem é amigo íntimo. É isso que Jesus está falando. Deus só compartilha seu plano, seu propósito, sua vida para nós, se formos amigos íntimos. E amigo íntimo é aquele que está ligado nele, como no estudo anterior da semana passada, do começo desse capítulo. Eu sou a videira. Quem está ligado em mim dá muito fruto. Quem tiver ligado e não estiver produzindo fruto, meu Pai vai cortar e lançar fora. Então, queridos, cristianismo é vida que se relaciona com Deus, é intimidade com Deus, é conexão contínua com Deus. Não existe cristianismo sem conexão, sem ligação contínua com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E não há cristianismo sem obediência à palavra. Nós vimos quantas vezes esse assunto foi repetido no capítulo 14, de obediência à palavra. E aqui no capítulo 15 não é diferente. Quantas vezes ele está repetindo? Quantas vezes ele está falando? Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem é meu amigo, faz o que eu mando. Então, queridos, versículo 16. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e vos designei, ou vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Primeiro, a salvação, o nosso chamado, não foi nós que corremos atrás de Deus, até porque estávamos longe de Deus, nem queríamos saber de Deus. Foi Deus que foi atrás de nós, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que foi nos buscar como ovelha desgarrada. Se você está na presença de Deus hoje, se você conhece a Deus hoje, é porque Deus decidiu ir buscar eu e você. Ele está dizendo, não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. Não foi nós que escolhemos seguir a Deus, foi Deus que escolheu nos buscar. Nós decidimos seguir quando Ele foi atrás de nós, nos convenceu, nos tocou, nos amou e nos convenceu a aceitá-lo e a segui-lo. Mas partiu dele primeiro. Partiu dele primeiro vir aqui morrer por nós. Partiu dele nos salvar, nos libertar. E partiu dele ir atrás de cada um de nós. É Deus, é Jesus que vai atrás do pecador. Agora o pecador tem que ouvir sua voz e atender, abrir o coração, acreditar, aceitar e tomar a decisão de seguir a Cristo e se comprometer com Ele.
É Ele que vai atrás de nós, mas é nós que decidimos se a gente quer essa salvação, se a gente quer nascer de novo, se a gente quer ser transformado, se a gente quer se converter. É nós que decidimos. Deus quer tanto que fez tudo isso por nós, mas é o pecador que decide se queremos ou não. E aí ele diz: e eu vos chamei, vos escolhi, para que vocês possam dar fruto, fruto que permaneça, para que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai possa conceder. E aí ele repete de novo: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele repete de novo, falando do amor. Vos digo que vos ameis uns aos outros, com esse amor que ele nos amou. Agora ele vai falar de um outro assunto. Ele vai falar aqui sobre que o mundo odeia a nós, o mundo odeia os cristãos, porque o mundo odeia Jesus e o mundo odeia Deus. Olha agora o versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou, ou odiou a mim. Meus queridos, é preciso compreender que seguir a Cristo é lutar, é remar contra a maré. É preciso tomar consciência que seguir a Cristo é ter coragem de tomar a decisão de não andar mais no mundo, não viver mais no mundo, não ser mais do mundo. Quem é de Cristo não é mais desse mundo. Quem está vivendo nesse mundo, agradando esse mundo, não tem problema com o mundo para poder agradar o mundo, infelizmente não é de Jesus. Não é de Jesus. Se o mundo vos odeia, olha, odiar. Não é apenas não gostar. A gente pode não gostar de uma pessoa, mas aqui Jesus está dizendo: o mundo odia quem me segue, de verdade. O mundo odeia. O mundo odeia os cristãos. Mas sabe por que odeia o verdadeiro cristão? Porque primeiro odiou a Cristo. Se vocês fossem do mundo, versículo 19, o mundo amaria vocês. Como vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Queridos, Jesus não é desse mundo, Ele nos escolheu desse mundo, Ele nos arrancou desse mundo e nos levou para o seu mundo, para o mundo espiritual de Deus. É preciso entender que ser cristão é não fazer mais parte desse mundo, do mundo espiritual desse mundo. Fazemos parte de outro reino. Estamos nesse mundo com um corpo, mas não somos daqui. É preciso ter consciência disso. E quando nos posicionamos do lado de Cristo, do lado de sua palavra, em obediência à sua palavra, nós vamos ter problema com esse mundo. Nós vamos ter problema com esse mundo. Nós vamos ser incompreendidos, podemos ser perseguidos. Se nada está acontecendo com a gente, está tudo de bom, precisamos nos perguntar: será que estou vivendo verdadeiramente o Evangelho? Porque não estou tendo problema? Jesus falou: o mundo vai odiar vocês porque odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, vivessem conforme o mundo amaria o que é seu. Mas porque vocês não são do mundo, não vivem como o mundo vive, não pensa como o mundo pensa, não age como o mundo age, não fala como o mundo fala, não faz negócio como o mundo faz, não casa como o mundo casa, não constitui família como o mundo constitui família, não tem o linguajar do mundo, não pensa como o mundo, é totalmente diferente, a gente é do outro reino. Queridos, ser cristão é tão diferente que Jesus falou para Nicodemo assim: Nicodemo, quem não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Meus irmãos, precisamos ter consciência que ser cristão é nascer de novo, é morrer para a vida velha, morrer para o modo de viver desse mundo, é nascer de novo, é novo nascimento. É como se a pessoa morresse e nascesse de novo espiritualmente. É isso que Deus está falando, mas a igreja não tem entendido isso. E nem tem pregado isso. É um evangelho que vem de lá para cá e continua. Ah, Deus ama todo mundo, Jesus ama todo mundo. Ama, mas não quer que a gente continue vivendo a mesma vida que vivia lá. Ele ama nós, mas não ama o pecado. Tanto é que para isso ele deu sua vida, para nos arrancar do mundo, nos arrancar do pecado. E ele diz: eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Vocês não vivem mais como o mundo vive. A igreja precisa ter consciência disso. Versículo 20. Eu vou repetir o 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu.
mas porque vocês não são do mundo, ou seja, não vive como o mundo, não pensa como o mundo, não negocia como o mundo, não tem a vida do mundo, vocês nasceram de novo, vocês mudaram, o mundo não aceita, não compreende, ele é contra vocês e odeia vocês. Queridos, estamos vivendo um período de ódio tremendo dos verdadeiros cristãos. Estão aí, olha o ódio daqueles que pregam a verdade. Você faz uma pregação verdadeira aí, o mundo inteiro cai de porrete. A gente está vendo aí os pastores que têm que atinge milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, quando eles pregam duas frases que o mundo não aceita, é aquela guerra, mas são poucos que estão sendo perseguidos aí, odiados. Você pode ver, o resto está todo mundo quieto, todo mundo calado, ninguém quer problema. Ninguém quer problema. E Jesus falou, se vocês se envergonhar de mim, das minhas palavras, no meio dessa geração perversa e corrupta, eu vou envergonhar de vocês naquele dia. Não é brincadeira, ser cristão não tem meio termo, ou é ou não é, ou estamos dispostos a nos posicionar do lado de Cristo, de verdade mesmo, ou então estamos perdendo nosso tempo na igreja. Estamos perdendo nosso tempo de dizer que é cristão. Ao versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu já tinha dito, ou seja, ele já tinha alertado lá atrás. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, vai guardar a de vocês. Quem odiou Jesus, odiou, não quis saber dele. Mas quem ouviu a palavra de Jesus e creu, aceitou e obedeceu e seguiu a Jesus. É isso que ele está dizendo. Vai ter gente que vai odiar vocês e vai odiar a minha palavra. Quando vocês pregarem, eles vão odiar e, se puder, vai até matar vocês. Como estão querendo me matar e mataram Jesus. Só que tem uma coisa, vai ter gente que vai ouvir a minha palavra e vai aceitar. Ouviu minha palavra e aceitou, e vai ter gente que vai ouvir quando vocês pregarem a minha palavra. Eles vão ouvir e vão aceitar. E graças a Deus, porque milhões no planeta têm aceitado o Evangelho. Mas que possamos entender que o Evangelho não é mais ser do mundo, é nascer de novo, é nova criatura. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, se eu não viera, nem tivesse falado, eles não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quer dizer, estavam odiando Jesus porque não conheciam a Jesus. Só que Jesus está dizendo aqui, se eu não tivesse vindo e não tivesse pregado para eles do Pai, do Evangelho, eles não teriam pecado, seriam inocentes. Mas eu vim, estou ensinando a verdade, 3 anos e meio na terra pregando, mostrando a palavra de Deus, mostrando a verdade de Deus, estou aqui presente e estão me rejeitando. Portanto, não tem desculpa do seu pecado. Meus queridos, o mundo não vai ter desculpa diante de Deus, e é isso que nós vamos ver agora. O mundo não vai ter desculpa diante de Deus. Primeiro, porque Jesus veio. Segundo, porque Jesus revelou o Pai, pregou a palavra, trouxe a revelação, fez milagre na terra, trouxe a presença de Deus para a terra. E o que Jesus fez está relatado e está pregado ao mundo inteiro pelos apóstolos, pela igreja, continua sendo ensinado, pregado até hoje. Portanto, ninguém no planeta vai ter desculpa. Ninguém. E você precisa estar ciente disso, levar isso para a sua família, de que não terão desculpa diante de Deus. A Bíblia está aí sendo pregada, Jesus veio, pregou o Evangelho está sendo pregado pela igreja, o Espírito Santo está aí, a Bíblia está aí. Portanto, o mundo não vai ter desculpa, e nem a igreja. Aqueles que estão dentro da igreja e não estão vivendo o que era para viver, não vão ter desculpa. Se eu não tivesse vindo, versículo 24, não tivesse feito as obras que fiz, não teriam pecado, mas viram tudo que eu fiz e odiaram-me, a mim e a meu Pai. Viram tudo que eu fiz, me odiaram a mim e meu Pai. E o que fizeram com Jesus? Rejeitaram, crucificaram e mataram. Mas é para que se cumpra a escritura que está escrito lá em Salmo: odiaram-me sem causa.
Versículo 26. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu da parte vos hei de enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vim, eu estou pregando, eu fiz milagre, mas o Espírito Santo vai vir para fazer milagre, o Espírito Santo vai vir para fazer tudo que eu fiz, vai usar a igreja, vai usar os cristãos, vai usar vocês, vai usar todo mundo até o último dia na terra, até o último dia que a igreja estiver na terra. O Espírito Santo vai estar aqui para convencer o pecador do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo vai estar aqui para revelar a palavra de Deus, para fazer a gente entender a Bíblia. O Espírito Santo vai estar aqui para testificar de Jesus e testificar do Pai, para fazer milagre. Portanto, ninguém vai ter desculpa diante de Deus, nem os que estão dentro da igreja e não estão vivendo o Evangelho, e nem para os que estão no mundo que não querem saber de Deus, que estão odiando a palavra de Deus, odiando o Evangelho, odiando a igreja, não terão desculpa. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Não terão desculpa. Meus queridos, essa é a palavra concluindo de João 15. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração, como falou ao meu, nesse restante do capítulo 15, essa mensagem tão importante aí de Jesus falando do amor, do verdadeiro amor, falando do que é ser cristão, do posicionamento ao lado de Cristo, de que o cristão é perseguido, o verdadeiro cristão é perseguido, é incompreendido, assim como Jesus foi perseguido. E aí vem uma pergunta para cada um de nós. Você tem sido perseguido pelo Evangelho? Você tem tido problema em ser cristão ou você não tem tido problema? Se você não tem tido problema, faça o exame de como está a sua vida cristã. Qual posicionamento você tem se posicionado? Porque quem tem seguido a Cristo de verdade, quem tem procurado viver a palavra de Deus de verdade, vai ter problema, porque viver a palavra de Deus é viver o contrário do mundo. Seguir a Cristo é viver o contrário desse mundo, é fazer tudo o contrário do que esse mundo faz. E aí a pergunta, como é que estamos? Estamos sendo amados pelo mundo ou odiados pelo mundo? Reflita nisso, pensa nisso e faça uma avaliação do seu cristianismo, de como você tem vivido como cristão até hoje. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por falares e ministrares ao nosso coração. Abençoe a cada um que ouviu essa reflexão, que está junto, meditando na tua palavra. Obrigado por falares conosco, Senhor Jesus, nesse capítulo, aos discípulos, e essa mensagem é para todos nós, é para a igreja e chega a nós. Muito obrigado por falares ao meu coração e o coração de cada irmão. Abençoe essa família, abençoe cada querido, cada querida, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos no teu nome, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E até uma próxima oportunidade.